Pessoal, então, boa noite a todos. Vou começar aqui com a nossa pós-síncrona. Lembrando que eu pedi para vocês lerem, terminar de ler aquele material, foi a primeira apostila que eu coloquei para vocês, que seria a parte da ética geral. Nós vamos continuar trabalhando essa parte da ética geral por meio de algumas perguntas na pós-síncrona, tá? E eu já vou entrar hoje com a parte da ética na advocacia mesmo, Estatuto da Advocacia e o Código de Ética da OAB, tá? Então, eu vou ter que conciliar essa parte da ética geral com o Estatuto da Advocacia e o Código de Ética, certo? Então, deixa eu só ver aqui o A1, que é a aula 1. Então, eu tinha falado sobre a questão da verdade, questões de verdade, de liberdade, e aí parei até justiça e problematização. Então, vocês continuem lendo, tá? Que eu vou soltando materiais ainda sobre as questões de ética geral, mas hoje a gente já vai entrar no Estatuto da Advocacia, com exceção desse primeiro momento da pós-síncrona, tá? Então, lembrando como está funcionando a pós-síncrona para os alunos que estão chegando hoje na aula. A pós-síncrona, na minha disciplina, ela não precisa ser enviada por e-mail, por nenhum canal, tá? Eu já estou elaborando o trabalho de vocês de primeira VA. Esse sim vai ser postado e o trabalho vale 38 pontos. Esse sim vai ter que ser postado no canal que eu vou pedir para vocês fazerem. Agora, a pós-síncrona, a gente vai fazer na modalidade sala de aula invertida. O que significa? Sempre no início da nossa aula, eu vou retomar o tema anterior com 4 perguntas, tá? E fazendo o link já do próximo tema, beleza? Então, deixa eu ver a aula passada, quem respondeu. E aí é o seguinte, igual eu acabei de printar aqui para ver os alunos que estavam assistindo a aula. Então, você já tem os 12 pontos para quem está assistindo a aula. Então, tem o controle da chamada pelo print aqui de quem está participando da aula. Os alunos que estão participando da aula já têm os pontos, mesmo o aluno que não for chamado, tá? E se por um acaso você for chamado e responder errado, você também não vai ter prejuízo na nota. O objetivo é a gente fazer essa troca aí e retomar o conteúdo, tá bom? Então, quem vai perder nota? Que eu não estiver em sala de aula participando e só quem não estiver participando. E ainda assim, eu sei que tem casos específicos de alunos que não podem assistir aula, e desde que justificado por meio de provas, né? Que a gente está falando no curso de Direito, aí sim, esse aluno vai ter que mandar no canal que eu vou pedir para mandar atividade pós-síncrona para quem perdeu a aula, tá? Então, vamos lá. Aula passada, respondeu a Bárbara, o Marcelo Pacheco, Elisandra, Maria Beatriz e Maximiano. Então, não precisa responder esses nomes aqui, tá? Vamos eliminando. Então, vou colocar aqui oitavo A. 21. Primeira questão. Haveria uma diferença entre ética, moral e direito? Quem quer responder? Professora, eu respondo. Andressa. Pode responder, Andressa. Eu respondi assim: sim, a ética consiste num conjunto de princípios morais. A moral é um conjunto de regras. Ela diferencia de uma pessoa para outra. Já o direito é aquilo que é justo conforme a lei e a justiça. Sim, você acabou usando aí um pouco na nossa apostila lá na página 6. Tem quem tem mais ou menos essa ideia sua aí, um filósofo chamado Cristiano Tomases, iluminista alemão, que ele diferencia direito como norma de conduta, né, que seria a concretização do ato, a moral, que seria do foro interno, ela passa na consciência, e a exteriorização da moral ele chama de ética. Então, é mais ou menos nessa direção da sua resposta. Lembrando, gente, que nem todo filósofo, nem todo doutrinador
faz essa separação. Por isso que eu dei na pré-síncrona, na última aula, nós trabalhamos esse texto em 2 aulas, as concepções de ética, tá? A ética, ela tem a concepção como ciência, ela tem a concepção como filosofia, tá? E ela tem a concepção como norma de conduta, que é a matéria nossa que nós vamos entrar hoje, que é o Código de Ética da OAB, tá bom? Então, por isso que tem essa divergência aí. Eu, particularmente, gosto muito desse critério aí do Cristiano Thomasius. Para Kelsen também ele faz diferença, porque para ele, direito nada mais é do que a norma. Só, direito é norma. Então, ele não teria nada a ver com moral. Já o Jeremy Bentham, ele fala que o direito está dentro da moral. Então, assim, nem todos os doutrinadores acompanham o mesmo raciocínio. Eu sou muito a favor do Cristiano Thomasius. Eu tenho essa lógica que, principalmente no Brasil, como o direito é direito positivo, né? A gente consegue fazer bem essa diferença. Talvez mais difícil para o direito consuetudinário, mas para nós é mais tranquilo dentro desse raciocínio do Cristiano Thomasius. Segunda questão. Na tradição clássica ocidental, como são compreendidos a verdade e a liberdade? Quem quer responder? Professora, eu vou responder. Quem é a Maiara Isabel? Maria Isabela. Uai. Aqui. Agora apareceu. Maria Isabela. Pode falar, Maria. Berço do pensamento ocidental, a liberdade para os gregos é analisada a partir de 3 titãs do pensamento: Sócrates, Platão e Aristóteles. Para eles, a liberdade era uma expressão eminentemente política. Já a verdade se dá através dos fenômenos que são observáveis, perceptíveis e sensíveis. Isso mesmo. Isso. Continua, pode continuar. Acabou. Acabou? Uhum. Eu achei que você ia falar mais alguma coisa. Não. Mas isso mesmo. E na minha apostila eu trouxe só Platão, né? Eu nem cheguei em Aristóteles e Sócrates, porque para muitos estudiosos não sabem nem se Sócrates existiu, né? De fato. Quem foi Sócrates, né? Para a filosofia, muitos estudiosos entendem que talvez ele nem tivesse existido, mas muito bem colocado, é isso mesmo. Resumidamente, na filosofia, na tradição clássica, né, filosófica, a verdade e a liberdade, elas teriam um pressuposto, né? De onde surgir, principalmente numa visão bem na área da teologia, né? Em que eu tenho um pressuposto onde me fundar para eu ter um raciocínio, uma razão para depois eu agir. E já na visão contemporânea a gente não tem isso, né? Por isso que essa verdade, essa liberdade muda. Mas como bem disse Platão, Aristóteles, né? Essa questão da liberdade seria uma questão política, realmente. Beleza. Terceira questão. Sobre os julgados apresentados, um advogado que injuria outro em audiência cometeu uma infração ética? Quem quer responder? Oi? Eu vou escolher então, tá, gente? Clécio Rodrigues. Responda para nós, por favor, a questão 3 dos julgados. Opa, claro, um segundo. Oi? Questão 3, né? Isso. Sobre os julgados apresentados, um advogado que injuria outro cometeu uma infração ética? Um segundo, deixa eu pegar minha folha aqui. Então, o advogado está no exercício da sua profissão. E suas manifestações acabam injuriando ou difamando o outro. Ele pode não ter cometido uma infração ética, mas está protegido pela imunidade profissional. Ele agiu em exercício da função. Sim. Agora, cuidado, dá uma olhada com cuidado nesses julgados. Existe um limite da razoabilidade, tá? Ele não pode extrapolar esse limite. Essa é a questão. Qual é o limite? Não sei. Porque tem que esperar o STF falar. No estatuto, ele não fala nada. O estatuto só fala que no exercício da profissão,
ele não comete o crime de injúria, né? Mas ele comete desacato, cuidado com isso, desacato ele comete, mas injúria não. Tá bom, mas os julgados que eu apresentei para vocês, tem 2 lá, não sei se vocês viram, que o advogado foi condenado. Inclusive, teve ações para o advogado tanto no crime como no civil, pedindo indenização por dano moral. Então, a questão é o limite, né? Que é o que a gente vai estar falando a seguir, porque essa matéria eu não cheguei ainda, mas já passei para vocês pensarem nessa questão ética. Eu, particularmente, Priscila, uma reles mortal, não entendo por qual razão o Estatuto permitiu isso. O que justifica uma pessoa? Será que é extremamente necessário o exercício da profissão eu injuriar alguém? Eu caluniar alguém? Por que eu preciso disso? Se os princípios deontológicos que estão no Código de Ética e no Estatuto da Advocacia têm por fundamento a urbanidade, civilidade, probidade. Eu não entendo por que tem. Eu particularmente sou contra. Eu acho que não deveria ter, mas o Estatuto permite. Mas nós vamos chegar lá ainda. Vamos lá. 4ª questão. Mas beleza, Clécio. Obrigada. 4ª questão. Sobre os julgados apresentados, o que seria uma unidade profissional para um advogado? Quem quer responder? Alguém ou eu escolho? Eu respondo, professora. É a Maria Eduarda. Sim. Tá, pode responder. Por ser uma área onde se encontram muitos conflitos, no exercício do seu trabalho, o advogado pode se encontrar em situações comprometedoras de fala e expressões. Essa imunidade pode ajudar a não responder por essas ações em alguns momentos, que poderia dificultar o exercício da sua profissão. Exatamente. E aí que a gente vai ver o que é necessário no exercício da profissão quando ele precisa falar alguma coisa sem se comprometer. Esse é o limite. Quando ele precisa para não se comprometer, né? E quando é que ele extrapola essa necessidade de ter que usar, e aí sim ele pode vir a responder. Bom, terminando a nossa pós-síncrona de hoje, eu vou comentar com vocês, não sei se vocês já olharam no AVA, foi postada a pré-síncrona. A pré-síncrona é uma situação problema, portanto, o objetivo não é que vocês respondem, mas fiquem atentos a ela, porque eu vou respondê-la durante a aula. Resumindo, é o caso de uma pessoa que quer abrir um pequeno negócio, que é uma padaria, e aí ele começa a conversar com alguns conhecidos sobre essa ideia dele abrir essa padaria. Dentre eles está um advogado, que sugere a ele abrir como uma microempresa, diante do capital social que ele tinha para abrir essa padaria. E ele achou excelente. Aí o advogado aproveitou e deu o seu cartão, né? Ofereceu seus serviços advocatícios. E falou para ele, olha, você pode abrir, mas para abrir uma empresa, segundo o Estatuto da Advocacia, artigo 1º, parágrafo 2º, você tem que ter o visto do advogado, senão esse registro seu pode ser declarado nulo depois, lá na junta comercial. É disso que a gente vai estar falando aqui. Então, a esse respeito, analisa a situação segundo a normatização vigente. E pegando o gancho dessa situação problema, eu trouxe a pós-síncrona para quando nossa aula acabar e vocês responderem para a semana que vem, que é retomando essa questão pré-síncrona. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, achei. Que seria, se uma microempresa registrada sem um visto de um advogado, se ela poderia ter seu registro declarado nulo. Depois eu pergunto as atividades privativas da advocacia e por que a expressão qualquer prevista no artigo 1º do Estatuto da Advocacia foi declarada inconstitucional pelo STF. E se o advogado é indispensável para o ius postulandi na Justiça do Trabalho, que são temas da nossa aula hoje. Então, repetindo, a pós-síncrona é o seu termômetro. Ela tem 2 objetivos. Primeiro, você fazer uma autoavaliação. Terminou nossa aula, você teria que ser capaz, ou durante o que eu estou falando, ou depois dela, já responder a pós-síncrona. Se você não consegue, você não aprendeu alguma coisa do conteúdo. E outra função é vocês iniciarem a aula. Isso se chama sala de aula invertida. Vocês mesmos
vão dando um impulso aí para a aula. Bom, então, retomando isso, eu vou pegar aqui um apostilado que eu postei para vocês, que também já está no AVA, que é esse aqui, certo? Bom, então, na nossa aula hoje, eu vou trabalhar, a partir de hoje, com 2 códigos, que é o Estatuto da Advocacia e o Código de Ética da OAB. Ou, se vocês preferirem, estar com eles em mão ou estar acessando aí o Google, tá? Tanto o Código de Ética, que é a Lei 8.906, de 94, como o Estatuto da Advocacia. Então, nós vamos trabalhar não só com esses 2. Alguns artigos que a gente vai estar comentando está no regulamento da OAB. Ele não vai estar nem no Código de Ética e nem no Estatuto, mas sim no Regulamento Geral da OAB, tá? Então, basicamente, nós vamos trabalhar com esses 3 textos, com essas 3 normas. O Código de Ética, o próprio nome já fala, ele tem função que deveres de agir. Ele vai apresentar para o advogado seus deveres de agir, né? E o Estatuto da Advocacia vai falar de uma maneira geral sobre a profissão do advogado, tá? Então, eu vou começar lendo aqui o artigo 1º. Esse artigo 1º aqui, ele está no Código de Ética da OAB, tá? Então, eu estou começando aqui com o Código de Ética da OAB, título 1º da Ética do Advogado. Nós vamos estar trabalhando nessa aula semana que vem, dos artigos 1º ao 7º, junto com o Estatuto. O artigo 1º, então, vai falar que a conduta do advogado, ela tem que ser compatível com os preceitos do Código de Ética, do Estatuto da Advocacia da OAB, que é a Lei 8.906, de 94, com os provimentos da OAB, Regulamento Geral e os princípios da moral individual, moral social e moral profissional. Já pegando um gancho, nós estamos falando de princípios da moral. A moral é um princípio, né? Como colocar a moral como um princípio? Como isso é complicado? Ela é um princípio normatizado na Constituição Federal. Ela aparece como princípio no artigo 37 da Constituição Federal. Vocês devem se lembrar disso na matéria de direito administrativo, que fala que a administração pública deve agir conforme a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Por que eu estou citando o artigo 37 caput da Constituição? Porque é ele que contempla a moral como um princípio. E, além dele, nós temos o Código de Ética falando da moral como princípio. E mais, princípio individual, social, profissional. E aí tem um detalhe. Como princípio social do advogado, a função do advogado é uma função pública. Ele exerce um munus público, um encargo público, né? Então, uma vez que o advogado é vinculado à Ordem dos Advogados do Brasil, e lembrando que só é advogado quem é inscrito na OAB, e aí nós vamos entrar no Estatuto da Advocacia falando das funções privativas do advogado. Se é privativa para ser advogado, tem que ser inscrito na OAB. Para ser inscrito, o pré-requisito ainda é passar no exame da ordem. Então, uma vez advogado, você vincula a OAB. E eu não sei se vocês se lembram, quando estudaram administração, o direito administrativo, quando a gente está entrando aqui em Código de Ética e Estatuto da OAB, primeiro, é importante a gente se situar no espaço. Onde que o advogado se encontra nesse contexto? Para vocês entenderem o porquê do Código de Ética. Por que tem que ter um código de Ética? Para a gente trabalhar um semestre. Para que trabalhar um semestre Estatuto da Advocacia? Porque são questões cobradas no exame da OAB. Porque a função do advogado é uma função pública. Então, veja bem, a OAB, quando vocês estudaram lá da administração pública, vocês viram que tinha centralizada
que é composta da administração pública direta, que é a União, Estado, Distrito Federal, Município e Território, e a administração pública indireta, chamada de descentralizada, composta tanto por pessoa jurídica de direito público, como por pessoa jurídica de direito privado. Pessoa jurídica de direito privado, nós temos as empresas públicas, né? Você tem aí as sociedades de economia mista e as empresas estatais, né? Compostas pelo Estado, empresa pública. Por exemplo, Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, Caixa Econômica Federal, né? Empresa pública, todas elas são pessoas jurídicas de direito privado. Aí, subindo um pouquinho, né? Nós temos aí, então, pessoa jurídica de direito privado é relação entre as partes, né? Pessoa e pessoa. Quando eu falo pessoa jurídica de direito público, é a relação do Estado com o cidadão. Então, nós temos aí pessoa jurídica de direito público. Algumas fundações, porque a maioria delas são pessoas jurídicas de direito privado, então as fundações ficam entre público e privado. E nós temos as autarquias, que são pessoas jurídicas de direito público. As entidades de classe constituem-se como autarquias, como o CRM, Cresce e assim vai. A OAB não. Então, depois que tem a autarquia, que tem por característica estar vinculada diretamente ao Ministério, por exemplo, o INSS é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Previdência Social, né? Então, você tem aí as demais autarquias chamadas há algum tempo de conselhos de classe, agora conhecidas como autarquias, né? Agora não, já há algum tempo. A OAB não se insere como autarquia. Então, onde que ela está? Porque se a autarquia é vinculada direta ao ministério, ela não está abaixo da autarquia, mas ela também não está na administração direta lá em cima. Então, onde que ela está? A OAB é uma entidade que não tem a fiscalização do Tribunal de Contas. Não sei se vocês lembram, quando estudaram lá em Direito Administrativo, características de autarquias, questão de fiscalização e tudo. Ela, segundo o STF, ela é uma atividade, ela é uma pessoa jurídica de direito público, cuja natureza é sui generis, né? Então, ela é sui generis, ela não encaixa nem numa autarquia, nem ali. Ela é sui generis, ela é única. Para vocês entenderem a importância e a dimensão de se estudar o Estatuto e o Código de Ética por conta da função que um advogado exerce. Olha o tanto que isso é importante e o tanto que isso é sério. E, retomando a função do advogado, que é o nosso tema desse semestre, dentro do Estatuto aí, depois, quando a gente terminar esse Estatuto, nós vamos estar falando, comparando com da magistratura e da promotoria, não há hierarquia entre esses entes, entre essas pessoas, né, que exercem função pública. O promotor de justiça, o juiz e o advogado. Não tem hierarquia entre eles. Então, para a gente se situar aí, mais ou menos, da importância da função do advogado, eu já pego um gancho. Em razão disso, dessa função social, dessa moral social e desse munus público que o advogado exerce, a atividade dele jamais poderá ser equiparada à mercantilização. Então, assim, tem que ter um cuidado muito grande para não configurar a atividade, o uso indevido da imagem do advogado associada com publicidade. Ele pode fazer propaganda, mas publicidade não. Tá? Ou seja, ele pode divulgar, desde que com cunho educativo, né? Manifestar com cunho educativo, não tem problema, mas divulgar para angariar clientes, de forma nenhuma. E aí vem outra questão que vocês estudaram em direito empresarial. Pode ser o maior escritório que for, atividade advocatícia, justamente porque ela não pode ser associada à mercantilização, ela nunca vai constituir empresa.
Nunca atividade empresária. Jamais. Certo? Pode ser o maior escritório que for. Então, ele não se constitui como atividade empresária. Bom, pegando esse gancho aí, vamos pegar, então, aqui o artigo 1º, que fala que a conduta do advogado tem que ser compatível, então, com o Código, Estatuto, Provimentos e Regulamento. Então, ele é regulamentado por essas 4 normas. O artigo 2º aí vai falar da indispensabilidade do advogado à justiça. Ele está lá no Código de Ética. Eu vou ler aqui. E os incisos nós vamos ler semana que vem, porque eles se reportam até o texto do Código de Ética, o preâmbulo, falando dessa função do advogado. Então, aqui. Artigo 2º do Código de Ética. O advogado, indispensável à administração da justiça, é defensor do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos e garantias fundamentais da cidadania, da moralidade, da justiça e da paz social, cumprindo-lhe exercer o seu ministério em consonância com a sua elevada função pública, o que eu disse, e com os valores que lhe são inerentes. Bom, então aqui ele falou no geral, né, dessa questão da importância da advocacia. Agora nós vamos para o artigo 1º do Estatuto, que é o que eu volto aqui falando aqui na nossa apostila. O artigo 1º diz assim: são atividades privativas da advocacia. Primeiro, postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Primeira questão já está no inciso 1. Quando fala postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário, essa expressão qualquer foi declarada inconstitucional pelo STF no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade 1127-8 em 2006. Por que ela foi declarada inconstitucional? Porque existem existem postulações que o advogado é dispensável. Ou seja, ele não é dispensado, mas ele não é obrigatório a assessoria de um advogado ou estar acompanhado por um advogado, tá? Bom, quais situações que nós temos, que eu trouxe para vocês aqui, que são as exceções? Então, eu já trouxe aqui, ó. Postulação judicial, essa atividade privativa em qualquer órgão foi declarada inconstitucional, tá? Justamente porque essa postulação, ela pode ser independente do advogado, do acompanhamento de um advogado na Justiça do Trabalho. Segundo a súmula 425 do TST, tanto o autor como o réu, eles não precisam estar acompanhados de um advogado para postular em juízo na Justiça do Trabalho. Quais são as 4 situações na Justiça do Trabalho que depende do advogado? Aí precisaria do advogado para os recursos junto ao TST, para os mandatos de segurança, para as rescisórias e cautelares. São só 4 situações em que ele seria indispensável. Nos demais casos, não. Então, é comum a parte querer reclamar um direito, chegar lá na vara do trabalho e falar, hoje não, né? Porque hoje não tem como ir para a vara mais, né? Está tudo online, mas era comum. A parte, às vezes, não quer ir para o sindicato, não quer um advogado do sindicato. E havia nas varas o servidor para aquilo, para ele mesmo fazer a petição inicial e requerer os direitos. Já tinha até um modelinho básico ali para pedir os direitos do trabalhador. Hoje a gente tem um sindicato e tudo mais, mas nem assim ele precisaria, não é obrigado mais a se filiar a sindicato, né? Então ele não precisaria de forma alguma, porque a justiça já lhe facilita a vida dele chegar lá e querer ter alguém para fazer esse requerimento para ele na forma de uma petição inicial quanto aos direitos trabalhistas. E também o reclamado, ele não precisa também estar acompanhado de advogado. Bom, outro detalhe, postulação nos juizados especiais cíveis. Nós temos 2, que é o estadual e o federal. Só tem um detalhe. O advogado é dispensável nos juizados cíveis conforme o valor da causa. Então, cuidado com essa observação, porque essa apostilinha, como eu falei, por isso que é apostilado. Eu nem chamo de apostila, porque é para vocês complementarem.
Por exemplo, nos juizados estaduais, o teto é 40 salários. Então, a metade dele, a parte pode ir desacompanhada de advogado. Ela não precisa de advogado, ela pode postular sem estar com advogado. Eu, quando eu estava estudando direito, e que na época chamava pequenas causas, eu vivia fazendo ação para fazer teste. Então, eu arrumava algumas coisinhas para eu mesma fazer e aprender. Eu mesma ia fazendo, fazia minhas petiçõezinhas e tal. E na época era tudo físico, né? Ainda datilografada ainda. Eu me achava super moderna com a máquina de datilografia elétrica. Mas você vê que o tanto que o trem evoluiu. Mas, então, na justiça estadual seria a metade, que é os 20 salários. Até 20 salários você não precisa de advogado. Na justiça federal, o teto é 60 salários. Então, seria a metade também. Você não precisaria de advogado também. Nem como autor, nem como réu. Postulação na justiça de paz para casamentos. Não tem necessidade de estar acompanhado de advogado. Todas as ações que envolvem crédito de alimentos, né? Não precisa de advogado. Revisões criminais, medidas protetivas, por exemplo, de violência doméstica. E como observação, os atos, vias gerais, extrajudiciais, que são feitos em cartórios, também independe do acompanhamento de um advogado ou de um visto de um advogado, com exceção desses três. Os inventários, os divórcios e as partilhas, né, por força dessa lei 11.441 de 2007, esses três atos extrajudiciais dependem do visto de um advogado, tá? Sob pena de ser declarado nulo, tá bom? Então, é isso, pessoal. Professora, Oi? até aqueles divórcios que não têm filhos menores, precisa do visto do advogado? Todo divórcio feito em cartório, todos esses três atos cartorários, divórcio, partilha e inventário, que você fizer no cartório, tem que ter o acompanhamento do advogado, tem que ter o visto do advogado. Ah, não sabia. E aí vem o caso que a gente vai falar das pessoas jurídicas daqui a pouco, né? Professora, tem o habeas corpus também, né? Que não é necessário. Mas o habeas corpus, ele não entra aqui como juspostulante, né? Olha que interessante. O habeas corpus tem a ver com o direito da pessoa ao próprio corpo, né? Dê-me o corpo, é uma questão de direito de ir e vir. Então, por isso que ele não vem aqui como uma exceção, tanto é que ele vem no parágrafo à parte. Tá bom? Vamos chegar lá, ó, que é o habeas corpus que ela falou. Antes de chegar lá, nós temos aqui o inciso 2. As atividades de consultoria, assessoria e direção jurídica também são privativas da advocacia. E hoje, gente, uma área da advocacia que tem crescido muito e que é bem interessante é a preventiva. A preventiva é a que trabalha muito com contratos, trabalha muito com direito de empresa. Por quê? Porque você previne uma série de situações sabendo fazer bem esse contrato ou sabendo orientar bem o seu cliente, né? Então, essa é uma área muito interessante. Às vezes, você ir ao juízo não é bom para quem está correto, não. Pode até ser para quem está errado, porque ganha tempo, né? O judiciário, infelizmente, a demora do judiciário acaba sendo um trunfo para quem quer lucrar com aquilo ali, com aquela situação de demora, tá? Mas para quem quer andar correto, certinho, o ideal é prevenir situações. Então, essa área da advocacia, que é que trabalha com consultoria e assessoria, ela é bem interessante. Bom, o que a colega falou, parágrafo 1º, não se inclui na atividade privativa da advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Então, ela não está nessa atividade privativa. Agora, quanto ao juspostulante, nós temos essas exceções aí, tá? Parágrafo 2º. Os atos e contratos, olha aqui a nossa questão pré-síncrona e pós-síncrona. Os atos e contratos constitutivos das pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes, por exemplo, junta comercial, Receita Federal, Cefaz, na hora que você vai abrir uma empresa, tem que pedir licença para a prefeitura, quando visados por advogados. Então, em regra, se
segundo esse parágrafo, conforme esse parágrafo conforme o parágrafo 2º do artigo 1º, todos os atos para constituir uma empresa, seja por meio de um contrato social, né, ou não, seja uma fundação, ou um ato de instituição, você tem que ter um visto do advogado. Exceção: Lei Complementar 123 de 2006, que alterou algumas regrinhas aí da lei que regulamenta as microempresas e empresas de pequeno porte, né, chamado Estatuto da Microempresa e Empresas de Pequeno Porte, visando o fomento dessas empresas e regulamentar essas empresas sob a justificativa de que elas têm que ser fáceis, né, quanto à sua abertura, e essa facilidade tem que ser financeira também. O advogado, para o registro dessas empresas, é dispensável, o que é uma pena. Por quê? Quando o cara está abrindo uma pessoa jurídica, uma empresa, né, você ter um advogado que vai visar o ato constitutivo, esse advogado, ele está chancelando aquilo ali. E aí nós temos uma lei que nós vamos falar mais à frente. O advogado, a gente tem fé pública. Então, principalmente documentos que o cliente entrega para a gente, e às vezes o juiz quer que prova que aquele documento é verdadeiro ou não, a gente já sabendo que é verdadeiro, né? Você não vai fazer isso só se for bobo também, né? Pelo amor de Deus. A gente sabendo que é verdadeiro, a gente assina embaixo, declara como verdadeiro o documento tal, e assina. E aquilo ali está certificado como verdadeiro. Então, o advogado tem fé pública para declarar documentação como verdadeira ou não. Por isso que é tão séria a função do advogado, para vocês entenderem a questão da posição da OAB nesse contexto, né? Então, você ter um advogado, quando você vai abrir uma empresa que ele assina, ele está dando veracidade àquilo ali. E se aquilo tiver fraude, se aquilo tiver algum erro, alguma coisa, o advogado responde por aquilo ali. Então, é como se você tivesse uma segurança jurídica. Eu costumo dizer que o barato sai muito caro. Em geral, essas empresas menores, né, o cara não tem nem assessoria, ele não tem um hábito de procura o contador. Na cabeça dele, o contador já é o advogado, que ele já sabe da lei. E não é bem assim, tem muito detalhe aí. E lembrando que o prazo para a Receita cobrar entrar com uma cobrança de algum débito ou de algum ato nulo, do Cefaz também, gente, é muito grande, são 20 anos. Então, de repente, o cara está feliz, ele recebe um auto de infração de uma coisa que aconteceu há não sei quantos anos atrás. Ele fala, mas para mim estava correto. Então, você ter o advogado assinando isso seria muito importante. Mas, segundo a lei complementar,